Olá pessoal, então vamos continuar aí, falando do nosso balancete de verificação, né? Vamos aí na tela para a gente ver, né? Balancete de verificação, todos os fatos administrativos de uma empresa são lançados aí pelo método das partidas dobradas. No livro diário, em ordem cronológica e transcrito aí para o razão, que é de onde que nós vamos pegar os saldos para a gente elaborar, né, nosso balancete de verificação. Depois de efetuados os lançamentos nos razonetes, apura-se o saldo de todas as contas pela diferença entre o total dos débitos e o total dos créditos lançados em cada conta contábil. Então, em cada conta a gente vai apurar o saldo. E o saldo vai ser a diferença aí entre o total dos débitos e o total do crédito, né? Aquele saldo lá do razão. Faz uma pausa na sequência dos lançamentos contábeis para averiguação de sua exatidão. Periodicamente, o responsável pela contabilidade deve verificar se os lançamentos contábeis no período estão corretos. Uma técnica bastante utilizada para atingir é o chamado balancete de verificação. Este instrumento, embora de grande utilidade, não detectará, olha aí, não detectará, entretanto, todos os erros que possam existir nos lançamentos contábeis. Como essa peça contábil tem como base o método das partidas dobradas, não haverá débito sem crédito correspondente. Se por um lado somarmos todos os débitos e por outro todos os créditos, deveremos ter o mesmo total. É claro, se você obedecer as partidas dobradas, a gente vai ter o mesmo total. Verificamos assim se os lançamentos a débito e a crédito foram realizados adequadamente. O balancete de verificação é estruturado com a finalidade de examinar se todos os lançamentos contábeis efetuados no decorrer de um período foram contabilizados de forma correta. Ou seja, de forma correta que ele fala, é que se foram em obediência ao método das partidas dobradas, né? O balancete vai verificar isso aí mesmo, a adequação dos lançamentos ao método das partidas dobradas. O balancete de verificação relaciona cada conta com o seu respectivo saldo devedor ou credor, de tal forma que, se os lançamentos forem corretamente efetuados no razonete, o total da coluna dos saldos devedores é igual ao total da coluna dos saldos credores. Se houver diferença entre os totais, podemos afirmar que pelo menos um lançamento está errado, devendo-se revisar cada registro até que os erros sejam localizados. Aí, a gente tem aí aquele balancete de verificação. Esse é o típico balancete de verificação dos mais usados. E você vai pegar aí o saldo final, vai pegar todas as contas, e ele vai ser de quantas? De duas colunas. Você separa a coluna do saldo devedor e a coluna do saldo credor. Mas sempre lembrando, ele pode ser em até quantas colunas? 8 colunas. Como são as 8 colunas? Essa aqui, saldo inicial, devedor e credor, saldo final, devedor e credor, a movimentação do período e o saldo do período. Certo? A movimentação do período e o saldo do período. Tranquilo, conforme nós vimos aí. Aí, pessoal, as fases do ciclo. Primeiro, a gente registra todos os fatos aí no livro diário, pelo método aí das partidas dobradas. Depois, esse saldo do diário, a gente vai fazer a transposição para o razão dos lançamentos, separando aí por contas. Terceiro, a elaboração do balancete de verificação, para verificar a igualdade entre, né, os valores debitados e os valores creditados, ou dos saldos devedores e dos saldos credores. Quarta, elaboração dos lançamentos de ajuste, seguido do encerramento aí das contas de resultado para apuração do resultado do período. Esse ajuste, né, o ideal, se você vai fazer um balanço só, um balancete só, é que esse ajuste ele seja feito antes ali daquele balancete inicial. Se você for fazer 2 balancetes, é que esse ajuste seja posteriormente àquele balancete inicial, né, do qual tem lá as contas, né, patrimoniais e contas de resultado. Aí a gente levantou, está tudo certinho, a gente faz ali o lançamento de ajustes, elaboração dos lançamentos de destinação do resultado apurado, seguido do levantamento de um novo balancete de verificação. Olha aí, esse é o caso, que você faz o ajuste depois do primeiro, quando você vai fazer os 2 balancetes. Se você for fazer um balancete só de verificação, né, você vai fazer com contas, aquele lá, o primeiro, com contas patrimoniais e conta de resultado, e antes você faz esses ajustes, né. Um só ele vai ser feito o ajuste antes do balancete final ou antes, né, daquele balancete inicial. E depois nós vamos ter a preparação e transcrição no livro diário dos principais relatórios contábeis, sendo básicos, né, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Essa coisa, pessoal, o Código Civil diz que é para você transpor para o livro diário, né, o balanço patrimonial e a DRE, certo? Agora existe uma resolução do Conselho de Contabilidade, a resolução 1330 de 2011, que manda fazer a transposição de todos os demonstrativos. Então tem que tomar cuidado aí, porque ele pode citar essa resolução, e nessa resolução manda transpor todos os demonstrativos. Esse, né, balancete aí que nós estamos vendo, nós vimos, pega o saldo do razão, né,
ver se obedeceu lá as partidas dobradas. O normal é que isso seja usado internamente. Se isso for para ser usado externamente, isso tem que ser assinado, né, pelo contador devidamente registrado no Conselho de Contabilidade, certo? Se for para, né, usuários externos, certo? Preparação aí do balanço e do ADRE. Beleza, né? Resultado do período, também chamado rédito, a gente falou lá na primeira aula que a função econômica da contabilidade é o que, Silvio? É apurar o resultado do período. Sendo que a lei determina que a apuração seja feita através da demonstração do resultado do exercício, que é a apresentação ordenada de todas as receitas, custos e despesas ocorridas lá no exercício social. Ajustes periódicos, aqueles ajustes que nós comentamos, ao término de um período, normalmente é verificada a necessidade de se apurar receitas e despesas, ou mesmo ganhos e perdas, não registrados durante o desenvolvimento das atividades da empresa. Os exemplos mais comuns relativos aos ajustes são os seguintes: ativo que se transformarão em despesa, aqueles ajustes lá da despesa antecipada, quanto daquilo ali foi para o resultado como despesa. Passivo que se transformarão em receita, contabilização lá das receitas antecipadas. Despesa de depreciação, amortização, exaustão, consumo lá do imobilizado, despesa financeira e outras despesas, né, que a gente pode ter. Aí vem o encerramento, que é importante, o encerramento das contas de resultado. Ao final de cada exercício social, deve-se proceder ao encerramento das contas de resultado através do lançamento de encerramento. As contas de receita, que são sempre creditadas, no momento do encerramento do resultado do exercício, elas serão o quê? São debitadas, transferindo seus saldos para o crédito de resultado do exercício ou simplesmente apuração do resultado do exercício. As contas de custo e despesa, diferentemente, elas serão o quê? Elas normalmente são debitadas, mas nesse momento elas serão creditadas, transferindo seus saldos para débito da conta de resultado do exercício. Então esse resultado do exercício, a apuração do resultado do exercício, ele vai receber os lançamentos aqui correspondentes às despesas, não é isso? E esse lançamento correspondente às receitas. Beleza. As contas de resultados são periódicas, devendo iniciar o próximo período contábil com saldo zero. Já as contas patrimoniais permanecem com seus saldos. Os lançamentos de encerramento devem ser efetuados no livro diário e transpostos aí para o livro razão. Aqueles lançamentos que você faz de encerramento, eles vão ser feitos no livro diário e, claro, vão ser transpostos por razão, porque aqueles saldos a gente vai pegar, se for o caso, para elaborar aquele balancete completo lá com as contas de resultado ou aquele balancete final, certo? Então, se for elaborar um balancete só para você se ligar aí, se você vai elaborar um balancete só, aqueles ajustes vai ser antes do balancete. Aqueles ajustes você faz antes do balancete. Agora, se você for elaborar dois balancetes, aqueles ajustes você faz depois do primeiro balancete, antes do segundo, antes daquele balancete final. Se é um só, você faz antes dele, que ele é o final mesmo, né? Destinação do resultado. Ao receber por transferência o total das receitas a crédito e o total dos custos de despesa a débito, a conta resultado do exercício, que é uma conta transitória, deverá apresentar saldo credor, que foi lucro, ou saldo devedor, se foi prejuízo, que será transferido para a conta de patrimônio, encerrando a conta. Foi o que eu te falei, a apuração do resultado do exercício, se ele terminou com o saldo credor, foi porque é lucro. Aí ele vai ser encerrado o quê? Debitando. Então, se essa conta foi encerrada debitando para transferir o saldo dela lá para o PL, para lucro já acumulado que você vai dar a destinação, foi porque o resultado foi lucro. Se ela foi encerrada sendo creditada, foi porque o resultado do período foi o quê? Foi prejuízo. Aí vamos lá, vamos ver aí algumas questões aí para a gente treinar esse negócio de balancete de verificação. O balancete de verificação ele vai vir lá com o nome, né, da entidade e o período também, a que se refere aquele balancete de verificação. Vamos lá, né? O balancete de verificação é um demonstrativo que possibilita verificar se o método das partidas dobradas está sendo respeitado pela escrituração contábil. A grande coisa do balancete de verificação é isso aí mesmo, né? É verificar se o método das partidas dobradas está sendo respeitado pela escrituração contábil. Perfeito. Lançamentos omitidos ou em duplicidade não alteram os totais das colunas de débito e crédito. Olha só, né? Esses lançamentos omitidos em duplicidade, né, eles não vão ser detectados. Por quê? Porque o total do débito vai ser igual, né, o total do crédito, né? Agora, olha só, ele está dizendo não alteram os totais das colunas. O total do débito vai ser igual ao total do crédito. Mas se você omitir um lançamento, pessoal, o total daquele débito ali do período, que você vai levar lá para o balancete, vai ser menor.
o total do crédito vai ser menor se você omitir o lançamento. Se você fizer um lançamento em duplicidade, ele vai aumentar o total do débito e vai aumentar o total do crédito. Vai ser igual os totais, do débito vai ser igual aos totais do crédito. Mas olha o que ele está dizendo aí, questão, né, maliciosa. Lançamentos omitidos ou em duplicidade não alteram os totais das colunas de débito e crédito. O total do débito e crédito vai ser igual, mas o total, se eu omitir, quando eu pegar aqui os débitos, ó, e os créditos, se eu tinha aqui um 10 mil e 10 mil aqui, era um débito e um crédito, se eu omitir isso aqui, no final, o total vai estar com 10 mil a menos. Tanto no débito como no crédito, vai estar batido, mas vai estar com 10 mil a menos, certo? Então ele está me dizendo aí que lançamentos omitidos ou em duplicidade não alteram totais da coluna de débito e crédito. Falso, alteram sim os totais. Apesar que os débitos vão ser iguais aos créditos, o saldo devedor vai ser igual ao saldo credor, mas o total vai ser alterado. 3. O balancete de verificação será elaborado em até 8 colunas. Perfeito, Silvio, você falou isso aqui, até 8 colunas, na qual são apresentados os saldos iniciais, o movimento, a movimentação do período, os saldos do período e os saldos finais. Perfeito, exatamente isso aí. O balancete será elaborado em até 8 colunas, na qual são apresentados os saldos iniciais, o movimento, o saldo do período e os saldos finais. Perfeito. Na escrituração contábil, a soma de todos os valores das contas contábeis com saldo devedores deve coincidir com a soma de todos os valores das contas contábeis com saldos credores. Claro, né? Claro, isso é verdadeiro, isso é base lá do princípio das partidas dobradas, do método das partidas dobradas. Verdadeiro. O balancete de verificação é composto apenas pelas contas patrimoniais. Não, a gente falou, se for só elaborar um balancete, elabora com todas as contas, né? Então, balancete é balancete com contas patrimoniais e com contas de resultado, né? Portanto, é falso. As contas de resultado, mesmo que tenham saldo, não devem constar no demonstrativo. Falso. Contas patrimoniais e contas de resultado. Em um balancete de verificação, é possível verificar a igualdade entre o total de débitos e o total de créditos, o que garante a correção dos procedimentos contábeis adotados. Falso. Se o total de débito for igual ao total de crédito, a gente viu que não significa o que? Integridade, que os lançamentos estejam corretos. Você pode ter tido uma omissão, vai bater, pode ter tido um lançamento de duplicidade, pode ter tido uma inversão, tudo isso vai bater. Portanto, questão 6 aí também, questão falsa. Questão 7, cabe ao contador escolher a quantidade de colunas a ser adotadas no balancete de verificação, desde que respeitado o limite máximo de 6 colunas. Falso, né? Desde que o limite máximo de quantas colunas? De 8 colunas. 8 colunas. A gente pega o saldo no início, movimentação do período, saldo do período e o saldo final. 2, 4, 6, 8. Questão 8. Olha aí, questão do TRE Bahia 2017. A respeito do balancete de verificação, julgue os itens a seguir. O balancete de verificação não é obrigatório pela legislação comercial e societária. Beleza, verdade, não é obrigatório. No entanto, com periodicidade de elaboração recomendada como mensal, né, ele é amplamente utilizado para a verificação do saldo das contas constante do livro Razão. Verdadeiro. É isso aí mesmo, periodicidade mensal, né? Ele é amplamente utilizado para a verificação dos saldos das contas constantes no livro Razão. Perfeito. Os modelos de balancete de verificação utilizados incluem o de 8 colunas, que demonstra os saldos anteriores, o movimento, o saldo do período e os saldos atuais. Perfeito. Somente o de 8 colunas nós temos isso aí mesmo. O balancete de verificação é, na prática, uma relação de contas patrimoniais, de resultado e de compensação. De compensação não. Relação de contas patrimoniais e conta de resultado. O balancete de verificação, procedimento dispensável para apuração do resultado do exercício, destina-se com exclusividade aos usuários externos da entidade. Falso, né? Ele não é dispensável, ele é utilizado aí, que a gente vai utilizar aí para checar tudo direitinho para a gente apurar o resultado. Destina-se, né? O destinatário dele são usuários internos. Ele pode, né, ser utilizado pelo usuário externo, e se for para ser utilizado pelo usuário externo, tem que ser, né, com a assinatura do contador, devidamente registrado no Conselho de Contabilidade. Portanto, o 3 e o 4 são itens falsos, e o 1 e o 2 são itens verdadeiros. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Questão 9. Acerca do levantamento do balancete de verificação, assinale a alternativa correta. O balancete de verificação é uma técnica infalível para identificar lançamentos contábeis incorretos. Falso, né? Técnica infalível nada. Ela, né, só vai ver se
se houve batimento lá das partidas dobradas. Excepcionalmente, quando a entidade incorrer em prejuízo no período, o total de débitos irá divergir do total de créditos. Falso. Meio prejuízo, pode ser o que for, o total de débito tem que ser igual ao total de créditos. Né? Se houver um lançamento contábil investido, isto é, debita-se a conta que deveria ser creditada e credita-se a conta que deveria ser debitada, o balancete de verificação irá acusar a diferença entre os saldos credores e devedores. Falso, os saldos credores e devedores vão ficar batidos se você tiver uma inversão de lançamento. Vai ficar com valores diferentes, mas o saldo vai ficar igual. Portanto, falso. O total de saldos, né, devedores apurado no balancete de verificação coincide com o ativo total apurado no balanço patrimonial. Falso, a gente viu que pode ter, né, conta de resultado lá no balanço patrimonial. A gente pode ter contas retificadoras lá no balancete, pode ter conta de resultado, e que isso faz com que o saldo dos devedores seja diferente do ativo total. Portanto, falso. Aí tem aí o balancete de verificação, é levantado com uma frequência maior que o balanço patrimonial. Beleza, balanço patrimonial, normalmente a gente vai elaborar no final do exercício, né? E esse balancete a gente elabora, como em regra, aí, período aí de 30 dias, né? E a cada 30 dias a gente elabora ele. E apura o saldo das contas do balanço e das contas de resultado. Perfeito. Vai ser saldo das contas de balanço e contas de quê? De resultado. Perfeito aí. Alternativa correta, letra E. Alternativa letra E. Questão 10. Acerca das contas patrimoniais e de resultado, assinale a alternativa correta. O encerramento das contas de resultado consiste na transferência dos seus respectivos saldos para a conta de apuração, apuração do resultado. Isso é verdade, né? O encerramento das contas consiste na transferência dos seus saldos para a conta de apuração do resultado. Verdade, vamos ver aí os outros. As contas de resultado só recebem lançamento a débito. Falso, despesa só recebe lançamento a débito, receita só recebe lançamento a crédito. Em regra, ainda tem as exceções, né? Mas não é resultado só recebe lançamento a débito. As contas patrimoniais sempre iniciam um exercício financeiro com saldo zerado. Falso. Elas iniciam um exercício com saldo que elas terminaram o exercício anterior, né? E não com saldo necessariamente zerado. As contas de resultado transferem seu saldo de um exercício para o outro. Falso. As contas de resultado elas têm seu saldo zerado ao final de cada exercício. Uma conta patrimonial nunca pode iniciar um exercício financeiro com saldo nulo. Claro que pode. Se você terminou o saldo anterior com saldo nulo, ela vai começar com saldo nulo. Se eu não tinha veículo em um ano, como é que eu vou começar veículo com saldo no ano seguinte? Não, né? Ela começa com o saldo que ela termina no exercício anterior. Se ela terminou o exercício anterior com saldo nulo, significa que ela vai começar o exercício seguinte com saldo nulo. Certo? Ela termina com saldo. Então ele está dizendo que nunca pode iniciar. Pode sim, se ele terminou o anterior com saldo nulo. Portanto, falso. Então a alternativa correta está em letra A. O encerramento das contas de resultado consiste na transferência dos respectivos saldos para a conta apuração do resultado. Perfeito. Alternativa correta aí, letra A. Questão 11. Considerando o encerramento das contas de despesa no final do exercício, é correto afirmar que encerramento das contas de despesa no final do exercício. A conta resultado do exercício recebe a crédito o saldo de todas as contas de despesa. Só a conta apuração do resultado do exercício, ela vai receber a débito as contas de despesa, porque a conta de despesa você creditou, para lançar aqui o quê? A débito. Certo? A conta do resultado do exercício recebe a débito o saldo de todas as contas de despesa, as despesas que foram creditadas, para transferir o saldo para essa aqui. Todas, olha, considerando o encerramento das contas de despesa, a gente está vendo um encerramento das contas de despesa. Todas as contas de despesa serão debitadas. Não, despesas elas são debitadas com regra, mas ele está me falando para o encerramento do resultado do exercício, as despesas não serão debitadas, as despesas vão ser o quê? As despesas vão ser creditadas. Portanto, falso. Somente é transferido o saldo da conta cuja despesa já foi efetivamente paga. Falso, né? Independe de pagamento quando você vai apurar o resultado do exercício, isso é de acordo com o regime de competência. Certo? A transferência dos saldos das contas de despesa para a conta do resultado do exercício poderá ser feita por um único lançamento de segunda fórmula. Vamos ver aqui, olha só, né? A gente vai ter várias contas de despesa
Ó, despesa de salário, 10 mil. Despesa de energia, 20 mil. Certo? Aí a gente vai transferir tudo isso aqui para a apuração do resultado do exercício. Certo? Então, né? Olha só, aí a gente vai pegar salários. Né? Salários, a gente vai acreditar isso aqui para jogar lá para o resultado. Não é isso? Pronto, 10 mil. Aí depois a gente vem energia, a gente acredita isso aqui para jogar para o resultado. 20 mil. Beleza, né? Beleza. Mas ele está me dizendo, né, que a gente pode encerrar isso aí somente com o lançamento. Somente com o lançamento. Ou seja, eu vou pegar aqui, vou debitar. Pode fazer isso com 2 lançamentos? Pode. Mas olha só, eu vou pegar aqui, ó, vou debitar aqui um valor só, vou creditar essas 2 contas, fazer um lançamento só agora, ó, creditar essas 2 contas e levar o saldo delas tudo para aqui, 10 com 20, 30 mil, né? 30 mil, portanto o lançamento 1. Ou seja, eu encerrei as contas todas de resultado, levando o saldo, ó, todos elas aí, ou seja, eu fiz um lançamento a débito e 2, 10, 20, 30 lançamentos a crédito. Um lançamento a débito e mais de um lançamento a crédito, isso realmente é lançamento de quê, pessoal? De segunda forma, certo? Então, a gente pode encerrar levando um débito, um crédito. Ó, creditando a despesa, debitando o resultado. Creditando a despesa, debitando o resultado. Creditando a despesa, debitando o resultado. Perfeito. A gente encerra com vários lançamentos. Mas a gente pode, ó, a transferência do saldo das contas de despesa para a conta do resultado poderá ser feita com um único lançamento de segunda fórmula. Pode. Eu saio creditando todas as despesas, somo aquelas despesas e debito na apuração do resultado do exercício, ó. Debitei aqui o saldo de todas as contas que eu creditei aí de despesa. Então isso é correto, né? A transferência do saldo das contas de despesa para a conta do resultado do exercício poderá ser feito por um único lançamento de segunda fórmula. Perfeito. Verdadeiro. Alternativa letra D de dado. Aí vem a letra E e fala aí. A conta resultado do exercício fica com o seu saldo igual a 0. Não, né? A apuração do resultado do exercício, se as receitas forem maior do que a despesa, significa que a empresa vai ficar com um saldo credor, significa que a empresa teve um lucro. Se as despesas forem maior do que as receitas, significa que a empresa teve um saldo de prejuízo no período. Certo? Então, alternativa correta e letra D de dado. Questão 12, questão aí caiu, né, no concurso da ESAF já há um tempo, lá na Cefaz Pará, um levantamento de balanço para apuração do resultado do período. Ó, ele quer apurar o resultado do período. Custos e despesas são debitadas. São debitadas como regra, elas são debitadas, mas na apuração do resultado do exercício, elas vão ser o quê? Vão ser creditadas. Ele está dizendo que custos e despesas são debitadas em contrapartida de uma conta transitória de resultado. Falso. Receitas são creditadas. Não, na apuração do resultado do exercício, receitas são debitadas. Portanto, falso. Letra C, custos e despesas são creditadas. Né? Exatamente. Né? Em contrapartida de uma conta transitória de resultado. Verdadeiro. Custos e despesas são creditadas e receitas são debitadas em contrapartida aí dessa conta transitória aí de resultado, que é a apuração do resultado do exercício. Perfeito. Receitas são creditadas, não, receitas são debitadas. Receitas são creditadas, não, receitas são debitadas. Né? Então se ligue aí, ó, a apuração do resultado do exercício, você vai encerrar as contas de despesa. Então se despesa tem saldo devedor, para eu encerrar eu faço o quê? Credito para transferir aquele saldo para aquela conta de resultado do exercício, de apuração do resultado do exercício. Portanto, alternativa correta aí, letra C. Questão 13. A Novais S.A., no encerramento do exercício social, fez o seguinte lançamento contábil no seu diário. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2009, lucros ou prejuízo acumulado, a resultado do exercício. Se ligue, aqui ele debitou lucros ou prejuízos acumulados e creditou o resultado do exercício. Ó, o resultado do exercício, ou seja, ele está encerrando aquela conta de resultado e transferindo o saldo para lucros ou prejuízo acumulado. E foi o que eu te falei. Quando essa conta ela é encerrada, ó, a apuração do resultado do exercício. Ela foi encerrada, para você encerrar, você fez o quê? Você está acreditando ela. Significa que o saldo dela era devedor. Foi tanto que você jogou lá para lucros ou prejuízo, você debitando lucros ou prejuízo. Então, na realidade, essa conta aqui você está jogando para prejuízo acumulado.
certo? Lucros ou prejuízo, mas ali foi prejuízo. Foi prejuízo. Tanto que você está debitando lá em prejuízo. Se tivesse sido lucro, essa conta seria creditada. Essa conta seria creditada. Mas eu te falei isso, que essa conta aqui é a apuração do resultado do exercício. Ou você vai ter, na apuração do resultado do exercício, jogando receita e despesa para ela, ou depois, para encerrar ela, a contrapartida dela vai ser essa conta, lucros ou prejuízo acumulado. Certo? A vida dela é só isso. Apurou o resultado e depois encerrar ela. Se eu peguei, debitei lucros acumulados e creditei essa conta, foi porque o resultado foi o quê? Foi prejuízo. Eu encerrei essa conta acreditando porque o resultado tinha sido prejuízo. Agora, se eu debito essa conta e credito lucros acumulados, é porque o resultado foi o quê? Foi lucro. Então, ele me fala, o lançamento acima, desconsiderando histórico e valor, indica que a Novais ajustou o resultado do exercício? Não. Apurou, apropriou o lucro na conta de lucros acumulados? Não. Encerrou a conta de resultado. Encerrou a conta de resultado com o quê? Com prejuízo. Encerrou a conta de resultado com prejuízo. Portanto, a alternativa correta, a letra C. Registrou a proposta de distribuição do resultado? Não. Depois que você vai distribuir isso aí. Transferir o lucro a ser distribuído na conta de resultado? Também não. Certo? Então se liga. Essa conta de apuração do resultado do exercício. Essa conta de apuração do resultado do exercício. Olha só. Ela vai receber lançamento o quê? Aqui, ó. De encerramento das contas de despesas. É isso? Encerramento das contas de despesa. E aqui, encerramento das contas de receita. Certo? Debitando, creditando, despesa. Beleza. Aí depois ela vai ficar com um saldo. Esse saldo aqui vai ser encerrado. Se terminou com um saldo de 90 mil aqui, significa o quê? Que esse saldo eu vou levar para lucros acumulados para dar destinação. Então olha só como é que eu vou levar para lucros acumulados. Eu vou debitar essa conta. Debito a apuração do resultado do exercício, ou simplesmente resultado do exercício, e credito lucros ou prejuízos acumulados, certo? De 90 mil. Então, isso aqui, quando você debitou, porque o resultado foi positivo, é tanto que está indo para lucros ou prejuízo acumulado, credor. Se está indo credor, foi porque o resultado foi o quê? Foi positivo. Foi positivo. Agora, se eu peguei, encerrei essa conta de outra forma, eu tinha lá, ó, a apuração do resultado do exercício, e a apuração do resultado do exercício deu 40 mil devedor. Eu sei que 40 mil do lado de cá quer dizer que a empresa deu prejuízo. Como é que eu vou encerrar isso aqui? Eu vou pegar, ó, creditar. Então essa conta, quando ela é creditada para o encerramento do resultado do exercício, significa que deu prejuízo. Tanto é que você comprova isso, corrobora isso, é porque foi debitada aquela conta. Lucros ou prejuízos acumulados. Se foi debitado, significa ali que foi prejuízo. Certo? Foi creditado, foi lucro. Foi debitado, foi prejuízo. Não tem maiores problemas aí não. Beleza, né? Então, encerrou a conta de resultado com prejuízo. Perfeito. Questão 14. Após efetuar corretamente todos os registros contábeis do exercício social da companhia, o contador levantou um balancete e verificou que o total geral do somatório das contas de saldo credor era idêntico ao montante do saldo das contas de devedor, ou seja, estava batido. Entretanto, analisando apenas contas de resultado, o contador constatou que o total das contas de receita era bem maior do que o total das contas de despesa. Nesse caso, está correto afirmar que, olha só, ele está me dizendo que você teve, ele está me dizendo que ele olhou lá, o somatório dos saldos devedores é igualzinho ao somatório dos saldos credores, está batido. Mas ele olhando, ele viu que o somatório, as contas de receita, era maior, as contas de receita eram maiores. Pessoal, quem é que tem saldo credor? Quem é que tem saldo credor? É passivo, que mais? Passivo, PL e o quê? E receita, que tem saldo credor. Quem é que tem saldo devedor? Ativo mais despesa, certo? Ele me disse que as receitas foram maior do que a despesa. Não foi isso que ele falou? As receitas foram maior do que a despesa. Se a receita elas são maiores do que a despesa, as despesas foram menores, isso vai fazer com que, para que isso nós tenhamos uma igualdade, isso vai fazer com que o ativo, ele tem que ser maior do que o passivo mais o quê? Mais o PL, certo? Então, olha só, se as contas de resultado com saldo credor é maior do que as contas de resultado com saldo devedor,
Isso vai fazer com que as contas patrimoniais, para compensar isso aí, as contas patrimoniais de saldo devedor tem que ser maior do que as contas patrimoniais de saldo credor. É isso? Claro, claro, certo? O saldo devedor é igual ao saldo credor. Ele me disse que está batido. Ele me disse que as contas de receita são maiores do que as contas de despesa. Ou seja, a empresa teve um lucro, né? Se teve um lucro, quer dizer o quê? Que as contas patrimoniais de saldo devedor tem que ser maior do que as contas patrimoniais de saldo credor, para que isso seja compensado, certo? Beleza, né? Então vamos ver aí o que é que ele fala. Ele me diz, olha assim, não é isso, após efetuar corretamente todos os registros contábeis do exercício da companhia, o contador levantou um balancete e verificou que o total geral do somatório das contas de saldo credor era idêntico ao montante do saldo das contas com saldo, né, devedor. Olha só, saldo credor era idêntico ao montante das contas com saldo devedor. Entretanto, analisando apenas as contas de resultado, o contador constatou que o total das contas de receita, era bem maior do que o total das contas de despesa. Nesse caso, está correto afirmar que há um erro de soma, pois o total dos credores e devedores das contas de resultados deve ser idêntico. Falso, né? Foi idêntico, a empresa nunca ia ter lucro. Portanto, falso isso aqui. A empresa teve um lucro no período, o que vai aumentar, né, o seu patrimônio, né? Claro, a empresa teve um lucro no período. Se o saldo das contas de receita for maior do que o saldo das contas de despesa, a empresa ela teve um lucro no período, o que vai aumentar o seu patrimônio líquido. Isso aqui está certo. Vamos ver os outros. A empresa teve um lucro no período, o que vai reduzir o seu patrimônio. Não, o lucro no período aumenta o patrimônio. Letra D. A empresa teve um prejuízo no período, o que vai aumentar o seu patrimônio líquido. O prejuízo vai diminuir o patrimônio. A empresa teve um prejuízo no período, o que vai reduzir o seu patrimônio. Falso. Então a questão não precisava nem aquilo que eu analisei, né? Ele só quer dizer se a receita for maior que a despesa, a empresa teve um lucro no período e esse lucro vai aumentar o quê? Vai aumentar o seu patrimônio líquido. Né? Portanto, aí ele teve um lucro que vai aumentar o seu PL. A alternativa correta aí vai ser a alternativa B de bola. Questão 15 aí, pessoal. Analise o balancete de verificação a seguir da companhia Fundindo a Cuca. Aí tem esse balancete, ele vem aí com base apenas nessas informações, após classificar as contas em saldos devedores e credores, de acordo com sua natureza, preparar a RE e o balanço, responde a questão. Ele quer saber o valor aí dos saldos credores. Corresponde a, né? Se esse balancete estivesse fechado, eu não sei se está fechado. Para eu achar o saldo credor e o saldo devedor, era tranquilo, se ele me falar um balancete fechado. Porque era só eu somar tudo e dividir por 2. Mas eu não sei se está fechado. Então eu vou fazer aqui mesmo, passivo, saldo credor. Mercado ali, isso aqui é saldo devedor, vou colocar aqui, saldo devedor, INSS a recolher, saldo credor, despesa com aluguel, despesa, saldo devedor, salários a pagar, passivo, saldo credor, duplicatas a pagar, passivo, saldo credor, caixa ativo, saldo devedor, veículo, saldo devedor, despesa, saldo devedor, duplicatas a receber, saldo devedor, máquinas e equipamentos, saldo devedor, custo das mercadorias vendidas, saldo devedor, e vem aí, né? Agora nós temos o capital social, que é saldo credor, e a receita de vendas da mercadoria, que é saldo credor. Então ele quer saber os saldos credores. Nós vamos pegar aqui 20, somar com 50, somar com 80, somar com 90, somar com 350 e somar com 700. E eu vou ter aqui total de saldo credor, 257, 8, 15, 20, 29 vão 2, 2 e 3, 5 e 7, 12. Saldo credor de 1.290. Aí você chega aqui, 1.290, o saldo credor, beleza, né? Tranquilo aí, sem maiores dificuldades, esse tipo de questão aí. Beleza, pessoal? Aí a gente dá um tempinho aí para tomar aquela água e volta em seguida aí com mais questões.